Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95 FM. Olha, hoje, a realização do sonho da casa própria é muito fácil. Às vezes o pessoal até pergunta, Francisco, mas é tão difícil comprar um imóvel. Às vezes você procura um profissional que não tenha, não entenda e que não queira lhe ajudar. Porque hoje, a parte do financiamento imobiliário, ele só precisa que você tenha alguns requisitos, que são requisitos básicos hoje para a compra de qualquer item, qualquer bem que você for adquirir. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter para poder fazer um financiamento residencial, por exemplo? Olha, hoje o principal que a gente sempre fala, renda declarada. Então, contra-cheque. Ou contra-cheque, ou se você for se você for autônomo, você fazer sua declaração de renda mensal, ou através do Carnê-Leão, que é um recolhimento que você faz do seu FG, do seu INSS, ou você declarar o imposto de renda no período correto, que às vezes o pessoal quer comprar um imóvel, mas chega no meio do ano, agora eu vou comprar e eu sou autônomo, eu quero declarar o meu imposto de renda. Isso o banco não aceita. O banco só aceita a declaração de imposto de renda para que você declare ali no período correto. O período que é aquela abertura que a gente chama, que até abril, que o pessoal faz a declaração do imposto de renda. E aí também tem a situação de imposto de renda, Marcos, só para complementar. Para que o banco aceite sua declaração de imposto de renda, você tem que declarar o mínimo, a partir do mínimo obrigatório. Aquela pessoa que foi isenta no imposto de renda, o banco ele não aceita o imposto de renda como renda para a compra do imóvel. Então, o primeiro ponto é ter renda declarada. Isso. Uma renda, qual é a renda, digamos assim, ideal para você realmente ter um crédito aprovado num financiamento bancário? Olha, a questão de renda ideal hoje, a gente nem se fala mais na situação de renda ideal, mas hoje a partir de R$ 1.400 você já começa a financiar, você já consegue financiar. Então, para quem tem uma renda comprovada de R$ 1.400 já consegue financiar? Isso, se você não ganha 1.400, mas se você consegue juntar renda com outro familiar, você consegue juntar 2 irmãos hoje e comprar um imóvel. A gente consegue juntar 2 pessoas solteiras então, e você comprar pode um imóvel. Renda? Pode juntar renda. Pode juntar renda também para você adquirir seu imóvel. Tem que ser parente, no caso? Não necessariamente ser parente. Às vezes você pode juntar você e um irmão para comprar, ou você pode juntar 2 pessoas que queiram comprar um imóvel, que tem uma união estável, ou que sejam solteiros e querem comprar um imóvel, eles podem juntar os 2 e comprar o imóvel. Eu não posso, por exemplo, juntar renda entre amigos, aí não? Entre amigos aí seria uma questão muito da gente analisar, porque hoje para você comprar o imóvel, você passa pela entrevista, principalmente na agência Caixa Econômica, o gerente geral ele sempre faz uma entrevista com os clientes para que ele possa entender qual a situação, exatamente pela situação de inadimplência. Então ele gosta de fazer entrevista com todos os clientes para ele poder entender se realmente ele pode emprestar aquele dinheiro, porque na realidade vai sair da carteira dele, ele é responsável pelo empréstimo do dinheiro, ele tem que analisar se realmente vai ser um bom negócio para a Caixa Econômica, né? Ou para o Banco do Brasil, no caso, que são os 2 bancos que financiam hoje o programa de financiamento de Minha Casa Minha Vida. Como é que é mito ou é verdade que quanto maior a renda, mais fácil você consegue o financiamento? Olha, questões de renda alta hoje é quase um mito, porque eu tenho clientes hoje que ganham 2 salários mínimos que conseguem taxas de juros baixas, que hoje aí seria, digamos, uma renda parecidamente ideal, porque aí são N fatores, não só a renda conta, mas digamos o relacionamento que o cliente tem com as instituições financeiras, se ele já teve alguma pendência financeira no nome que não possa impedir na hora da compra. Mas uma renda alta hoje, que aí a gente toca no assunto do servidor público hoje, que o governo está investindo muito nessa área de compra de imóvel para servidor público. É um pessoal que tem uma garantia maior para dar ao governo, o pessoal é estabilizado e a taxa de juros deles estão bem baixa. A taxa de juros do servidor público hoje, ele chega a ser menor do que o programa Minha Casa Minha Vida. Isso em qualquer esfera, municipal, estadual, qualquer federal? Esfera, sendo servidor público e tendo relacionamento com o banco, que aí são alguns critérios que o banco exige, é que você tenha um relacionamento com o banco, conta corrente, recebendo pelo banco, tem alguns produtos do banco, para que se conte na hora da aprovação. Quer dizer que se você tendo um relacionamento com o banco, isso facilita bastante? Facilita bastante. Hoje, um dos primordiais para a aprovação do crédito é o relacionamento com o banco. É tanto que antes da gente fazer a aprovação do cadastro, quando o cliente não tem conta corrente, nem tem produtos do banco, a gente procura logo abrir a conta corrente, fazer um produto para ele, para que ele consiga uma aprovação. Sem conta corrente e sem algum produto, dificilmente o cadastro é aprovado. Existe um momento ideal para o financiamento ou qualquer época do ano vale a pena você financiar? Olha, hoje, qualquer época do ano está sendo vantajoso.
A gente estamos passando por um período durante 2019 agora com essa queda da Selic. A cada mês que a Selic vem baixando, a cada 45 dias com a taxa de Selic baixa, os bancos vêm reajustando as taxas de juros de financiamento. Então, a cada 45 dias a gente está vendo uma queda, por mais que seja mínima na queda da taxa de juros, mas cada vez está ficando mais vantajoso você adquirir seu imóvel. Hoje a gente tem uma taxa de juros pela Caixa Econômica, digamos assim, que 6,5% para servidor público, que é uma taxa muito baixa. Ela já teve em média de 11,20%. O ouvinte pergunta aqui se a fatura do cartão de crédito pode ser aceita como renda. Pode sim, pode sim. A fatura do cartão de crédito, uma fatura de água, de energia, tudo isso entra como renda informal. Mas para isso precisa de alguns complementos. Além da fatura de cartão de crédito, é interessante que o cliente tenha uma movimentação financeira para que na hora que o banco vá fazer a análise do crédito, ele possa levar também a fatura da sua conta para mostrar que realmente ele recebe aquele valor em conta, que ele tem um demonstrativo que mensalmente ele tem uma renda. Isso conta bastante na hora da aprovação. Independente de onde essa renda venha, no caso, você levar, por exemplo, o seu demonstrativo bancário, de que todo mês entra aquela quantia, também facilita. Isso, os extratos bancários também facilitam na hora da compra. Na hora da análise do crédito pelo banco, a gente pode ter um cadastro aprovado e na hora da análise do banco, análise interna do banco, ele pode muito bem negar o cadastro. Esse aqui a gente não vai passar por N coisas que a gente está demonstrando aqui. Ele pode até ter aprovado no sistema, mas aí na hora da análise do crédito dentro do banco, o gerente ele pode muito bem ver que não vai ser um bom negócio para o banco e ele pode muito bem não querer fazer o financiamento. Ele tem... Agora, no caso, da mesma forma que, por exemplo, as entradas na sua conta, elas interferem, elas influenciam, as saídas também influenciam? Olha, a movimentação financeira em si, ela não vai influenciar tanto. Agora, com as aprovações novas, a gente tem vindo no mercado de imobiliário, apareceu uma nova consulta agora, que a gente diz que é um dos vilões da aprovação do cadastro, que é uma consulta SCR, é diretamente no Bacen, no Banco Central, e aí ele puxa todo o seu histórico financeiro. E aí, digamos, aquela compra que às vezes você tem um cartão de crédito e a família inteira compra no cartão de crédito, às vezes você ganha R$ 1.800 e você paga R$ 5.000 de fatura de cartão de crédito. Quando você vai aprovar seu cadastro, o cadastro não é aprovado por comprometimento de renda familiar. Que aí é exatamente, como é que você ganha R$ 1.800 e paga uma fatura de R$ 5.000? São algumas coisas que têm impedido um pouco na aprovação do cadastro, exatamente a movimentação financeira muito alta. Tem pergunta aqui também do nosso ouvinte, já se adianta aqui, pergunta, por exemplo, o seguinte: a burocracia diminuiu para adquirir o financiamento, porque até então é uma verdadeira provisão, né, para se chegar à conclusão de um financiamento. Diminuiu a burocracia? Olha, a questão de burocracia, ela é diminuída na hora que você contrata o profissional. A contratação do financiamento, ela tem sido quase a mesma. Só que a gente procura diminuir antes no horário de entrevista. Na hora que a gente conhece o cliente, a gente já vai passar o passo a passo para que ele consiga diminuir essa parte de burocracia. E aí, assim, os CCAs, que são os correspondentes hoje dos bancos, eles trabalham cada vez mais amenizando a burocracia. As meninas sempre, quando pegam um processo, elas já olham, vai faltar isso, isso e isso. A documentação de compra hoje é uma documentação somente pessoal e a renda declarada. Então você não precisa estar inventando documentação para poder ser a parte da aprovação. A burocracia a gente diz que é muito pequena para a compra do imóvel, é tanto que a gente consegue contratar hoje um financiamento e concluir o processo em 30 dias. Então a gente não tem como dizer que é burocrático hoje comprar um imóvel. Então em 30 dias a gente consegue contratar e finalizar o processo entregando a chave do imóvel. Mas isso, por exemplo, esses 30 dias no caso, ele é facilitado se a gente contratar, por exemplo, um corretor? Olha, hoje a melhor opção para a compra do imóvel, isso é em qualquer canto que você for no Brasil e no mundo, você tem que contratar um profissional especializado. Se você está com problema jurídico, você contrata um advogado. Se você quer comprar um imóvel, você tem que contratar um corretor. E a contratação do corretor nem sempre vai surgir a despesa a mais. Porque às vezes o corretor ele tem um imóvel para vender e você vai lá somente para fazer o cadastro e comprar o imóvel com zero de custo. Quem vai pagar o corretor do imóvel, normalmente, é o proprietário do imóvel. O cliente vai lá somente para ajudar
ao corretor a fazer uma venda. Então, é sempre interessante que você for comprar um imóvel, você procure sempre um corretor. Até por questões de, digamos, diminuir a burocracia, evitar problemas futuros. Se você for comprar um imóvel hoje e você não contrata um corretor, vai aparecer N problemas que você poderia estar amenizando. Então isso quer dizer que, por exemplo, digamos que hoje eu sonho em ter uma casa própria ou um apartamento, enfim, um imóvel. Aí vou lá na sua corretora, na Francinaldo Medeiros, né? E você lá tem um imóvel, você tem uma casa aqui, por exemplo, no bairro Paraíba para vender. Eu escolho aquela casa. Então eu posso esperar o dia que eu vou receber a chave da casa que está vendendo? Pode sim, pode sim. Você que vai na caixa? O cliente vai levar, eu vou pedir documentação, o cliente vai me levar a documentação exigida toda pronta, ele só vai esperar somente as assinaturas da documentação e a assinatura do contrato. O restante a gente faz toda a parte de burocracia. A gente leva a documentação para a Caixa Econômica, a gente leva a documentação para o registro do cartório, registro na prefeitura e devolve na Caixa para acreditar o dinheiro, o pagamento na conta do proprietário. E você mesmo me atualiza de alguma pendência que eu tenho que resolver, algum documento necessário? Atualizo sim, e assim, a gente com a tecnologia, hoje os financiamentos imobiliários, eles são acompanhados pelos aplicativos, tanto da Caixa Econômica como do Banco do Brasil. Você consegue acompanhar seu processo recebendo mensagens diariamente. Sempre que tem uma demanda, você vai lá, consulta, olha, está faltando isso, já vou ligar para a Francinaldo. Pode ser que eu não tenha recebido a mensagem, mas o cliente ele já tem, às vezes, a informação primeiro do que eu. Posso ficar em casa só aguardando a chave, então? Pode sim. Preparar o cafezinho, Pode né? sim. Tem pergunta aqui, o nosso ouvinte quer saber, o saldo na conta, conta? Conta. Saldo na conta sempre conta. E esse conta e bastante. Mas tem que ter um saldozinho ali de mais ou menos o quê? Olha, questões de saldo eu hoje, estou fazendo Marcos, aqui perguntas bem práticas, porque com certeza o ouvinte está em casa naquela... às vezes você tem um saldo parado na poupança, e aí isso conta, porque é uma forma de o banco entender que você tem condições de pagar. Se você tem um saldo parado na poupança, é sinal que você é uma pessoa organizada financeiramente. Mas vale melhor ter o saldo parado na poupança ou na conta corrente? Não. Hoje, poupança conta para financiamento, conta quando tem saldo. Mas conta corrente, ela conta bem mais. Porque a poupança, o banco, ele não tem nada de retorno. Aí já na conta corrente, o banco ele sempre vai ter o retorno pela questão dos produtos. Então, quando você tem um relacionamento bom com o banco cada vez mais vai ter uma oportunidade de lhe emprestar várias e várias maneiras de você adquirir alguns bens que você queira, principalmente o financiamento imobiliário, que depende bastante do seu cadastro. Tem pergunta aqui? Bom dia, Marcos. Pergunta a esse menino aí, a pessoa já está com a casa já levantada, toda lajeada, já tem porta, aí falta muita coisa ainda. Isso também pode fazer? Ele faz esse tipo de coisa para terminar a casa? Para concluir a reforma, e aí, a construção? Olha, construção hoje, se o imóvel dela possuir escritura pública e se tiver até 70% de obra concluída, ela consegue financiar o restante para fazer a conclusão. Ela não pode ter mais do que 70% da obra concluída já. Porque existe uma modalidade de financiamento que aí é originalmente da Caixa Econômica, que chama aquisição e construção ou construção. Como a dela já está em andamento, ela pode realmente financiar. Ela faz os projetos, dá entrada no processo no banco, e aí o banco vai financiar, digamos, esses 30% ou mais que está faltando. Como também ela pode começar do zero. Hoje ela pode contratar tranquilamente, ela pode comprar um terreno e construir tudo pelo banco, tudo financiado. Vender que ela está fazendo? Oi? No caso, vender aquela... Não, ela pode concluir a dela. Ela entendi. pode concluir a dela tranquilamente, como digamos, se tem um cliente que quer comprar eu não quero uma casa pronta porque não vai me enquadrar, digamos, eu quero uma sala maior, eu quero uma cozinha menor, eu quero um quarto maior, porque a gente tem assim, cada um tem um sonho de uma casa diferente. Então, a Caixa Econômica hoje ela tem essa modalidade de aquisição e construção que você pode contratar e construir o imóvel da maneira que você quer. Você escolhe a planta, o acabamento, e aí são N maneiras de você pensar como é que você vai executar o seu imóvel. Outra pergunta aqui, bom dia, a sua corretora faz reforma? Olha, hoje eu não trabalho mais, já trabalhei muitos anos, mas hoje eu não trabalho mais com a parte de reforma nem construção. O que é que a gente faz hoje? Hoje eu trabalho somente, diretamente com a venda e os processos de financiamento.
Hoje eu abandonei obras para me dedicar somente à parte burocrática do processo. Mas no escritório eu tenho parceiros que fazem a parte de reforma. Você indica, né? Indico. Voltando àquela pergunta da nossa ouvinte, da questão, por exemplo, da conclusão, quem é que define em quantos por cento está a construção dela? No caso, tem que contratar um profissional? Tem que contratar um profissional. Ela vai ter que contratar um engenheiro civil para que ele vá até a obra dela. Ele vai analisar. Existe uma planilha que a gente chama PFUI, é uma planilha da Caixa Econômica, e aí ele vai discriminar a obra dela na planilha e vai ver realmente quantos por cento já tem de execução. Ela não pode ultrapassar 70% da execução. O Minha Casa Minha Vida, os imóveis, eles dão alguns subsídios, é isso? Isso. E quem é que tem direito, por exemplo? Como é que a gente pode se enquadrar nesse desconto do Minha Casa Minha Vida? Olha, a linha de crédito do programa Minha Casa Minha Vida para subsídio, aí você vai contar 2 critérios. Você não pode ter nenhum imóvel no seu nome, tem que ser o seu primeiro imóvel. O imóvel tem que ser novo, para você adquirir e ganhar o subsídio, e você tem uma faixa etária de renda. Você começa a partir de R$ 1.400, aí é o teto do subsídio. Para a região do Seridó a gente tem 14.765, é o teto do subsídio. Ele pode, a maneira que a renda vai subindo, o subsídio vai caindo. Pode ser, o cliente pode ter uma renda alta, pode não ter subsídio, mas ele pode ter uma taxa atrativa pelo programa Minha Casa Minha Vida. E quando ele tem uma renda baixa, ele tem uma taxa de juros e o subsídio até o limite, que é os 14.765. Imóvel novo. Imóvel novo. A primeira aquisição. Primeira aquisição. Na segunda já não pode mais. Na segunda você já não tem direito mais. Continua aqui em Caicó, Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida ele nunca acabou. É mais um mito que o pessoal sempre pergunta se Minha Casa Minha Vida acabou. Minha Casa Minha Vida nunca acabou. Na realidade ele tem tido algumas alterações que assim, a cada governo ele vai fazendo as alterações. O que a gente está enfrentando bastante é contingenciamento de recursos. A cada vez mais o recurso do Minha Casa Minha Vida ele tem diminuído. Mas que ele nunca acabou nem parou de financiar. Teu ouvido no telefone com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos. Falou com quem? Bom dia a todos que estejam aí presentes, principalmente esse menino. É Escurinha. Oi, Escurinha. Tudo bom? Eu todo dia estou ligada no programa, viu? Lembro da minha pessoa. Obrigado. Eu quero perguntar para esse menino se na condição minha que eu já possuo uma casa que não é muito ruim. Ela é forradinha, ela é na cerâmica, ela tem 2 quartos, banheiro recolhido, uma sala boa, com a cozinha, uma arazinha de serviço, com muro e bequinhos dos 2 lados. Qual é agora é papel de notas e compra. Qual é a condição de eu conseguir uma casa lá com ele? No caso, a senhora já tem uma casa, não é isso? Já tenho sim, só tem que o documento é papel de notas e compra. Lá onde eu morava, que eu agora estou no outro bairro, é tudo assim. Nunca teve problema com nenhuma, não. A senhora quer saber quais são as condições para a senhora comprar outra casa, é isso? É, para mim apanhar outra casa aqui no bairro onde eu moro. Porque eu já estava com esse telefone dele aqui há mais dias. E eu não tive tempo de ir lá no escritório que a menina me informou. Pois tem que correr. Aí qual o bairro que a senhora mora? Aqui no Castelo. Pronto, vai ouvir a resposta agora, viu? Bom dia, dona Escurinha. Olha, com relação à compra de outro imóvel, aí a gente vai ter só que fazer uma análise de questões de crédito. Se a senhora tem renda declarada, qual é a sua idade, porque aí tudo isso influencia, mas tem como a senhora comprar tranquilamente. Se a gente não conseguir fazer a compra, digamos que a senhora não consiga comprar, mas se a senhora tem um filho que consegue, ou se seu marido consegue comprar, a gente consegue juntar renda, a gente tem uma forma de analisar o cadastro da senhora para que a senhora possa comprar outro imóvel. A senhora tocou em um assunto bastante interessante para a nossa cidade, que é a situação do imóvel de compra e venda, que é o que o pessoal chama, que é o imóvel sem escritura. Hoje já tramita na Câmara Municipal um projeto de lei, através do vereador Rangel, para que a gente consiga uma alienação fundiária da cidade, para que esses imóveis que não têm escritura pública consigam receber o termo de doação da prefeitura e consigam o seu registro público. Então é um passo grande, a gente vem acompanhando de perto essa batalha que os meninos vêm enfrentando, porque isso já vem arrastando há muito tempo e a nossa cidade ela é muito precária. Uma cidade que não tem regularização hoje, ela não cresce, porque hoje você tem o capital financeiro para você construir um imóvel sem financiamento são poucas pessoas. Então a nossa cidade, muita gente às vezes fala que Caicó não cresce. Você vê cidades como Parelhas, que é muito bem desenvolvida, são cidades menores, eram menores que Caicó e hoje já estão ultrapassando o ramo de construção. Hoje as cidades que financiam, Caicó é uma das que menos financia. Então é exatamente por essa situação. A nossa cidade tem muito pouca regularização.
E com relação ao seu cadastro, Ana Escurinha, procura o nosso escritório que eu vou analisar com carinho o seu cadastro. O nosso ouvinte pergunta aqui, quem tem um imóvel em Caicó que não é financiado, né? Ele pode financiar o em Natal? Pode, tranquilamente. Sem problema. Tranquilamente. O que ele não vai conseguir é financiar Minha Casa Minha Vida. Ele já possui um imóvel e aí tem a questão também. Se o imóvel dele tem registro público ou não. Se ele não tiver registro público, muitos conseguem financiar até Minha Casa Minha Vida porque o banco não consegue identificar o imóvel se ele não tem registro público. A consulta do registro público é que diz se você tem imóvel ou não. Muita gente tem um imóvel de compra e venda e consegue comprar um pelo Minha Casa Minha Vida porque o banco não consegue identificar. E quem já tem, por exemplo, um financiamento bancário, eu tenho uma casa financiada pela Caixa Econômica ou por outro banco, eu posso adquirir um segundo financiamento, mesmo estando pagando ainda o primeiro? Pode sim. Você consegue adquirir um segundo financiamento, contanto que sua renda suporte as duas parcelas. Hoje você só consegue comprometer 30% do valor da renda para se pagar financiamento. Então, digamos, as duas parcelas do imóvel novo mais o imóvel que você está comprando, do imóvel novo mais o imóvel que você já paga, não pode ultrapassar 30% da sua renda. E aí tem um detalhe, você não consegue comprar, digamos, se você já comprou Minha Casa Minha Vida, você não consegue comprar um segundo imóvel Minha Casa Minha Vida. O segundo imóvel que você vai comprar é uma taxa de juros um pouco maior que é emprestado da poupança. A gente chama SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. É um recurso da poupança emprestado para financiamento habitacional. Minha amiga Gracinha Maia está aqui louca para comprar um imóvel. Ela está pedindo aqui seu telefone de contato. Já você vai passar. Gracinha, você pega o lápis e o papel. Daqui a pouco o Francinaldo vai passar o telefone de contato dele. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marco Cantas. Me diga uma coisa, para me conseguir uma casa dessa, eu tenho carteira assinada já faz 6 anos. E para me conseguir uma casa dessa, eu tenho de entrar com quanto? E aí, Francinaldo? Olha, questões de entrada, aí é variante, Marcos, porque aí depende muito do imóvel que ela queira e também tem a situação da aprovação do cadastro. Hoje a gente pode fazer uma simulação e o cliente sair do escritório morto e satisfeito que a entrada dele ficou 5, 6 mil reais. Vive satisfeito. Tô brincando. Ele pode sair do escritório muito satisfeito com a questão da simulação que ficou 5, 6 mil reais. E o sistema financeiro de habitação hoje, na hora da aprovação do cadastro, com essas consultas do Bacen, que é o Banco Central, se você não tiver um relacionamento bom com as instituições financeiras, pode ser que o seu cadastro seja condicionado. Digamos, sua renda consegue pagar uma parcela de R$500. Na hora da aprovação, o sistema condicionou em R$400, em R$300. E aí esse condicionamento, essa diferença de parcela, ela vai passar para a entrada. Digamos, a entrada que ia ser 6 mil, pode ser que ela fique 15, 10, 12, 18. Aí é variante. Mas é interessante analisar. Francinaldo, minha mãe é aposentada e pensionista e ainda trabalha. Ela pode comprar uma casa? Ela tem 64 anos. Olha, 64 anos pode sim comprar uma casa. O que ela vai perder um pouco é o prazo de financiamento. O limite de financiamento hoje é 360 meses, que são 30 anos. Como ela já tem 64, o limite de financiamento de hoje é 81 anos. Então, digamos, quanto mais próximo de 81, menos prazo de financiamento ela vai conseguir. Qual é a melhor idade para comprar um imóvel? No máximo até 50 anos hoje. Você não pode passou de 50 anos, você já começa a perder os prazos de financiamentos. E quanto mais velho você vai ficar, aí tem um seguro que a gente chama um seguro individual, que é MIP. E aí esse seguro individual, ele vai aumentando. Gradativamente você vai ficando mais velho, o seguro vai aumentando e a parcela vai subindo. Quem tem casa com recibo de compra e venda, pode financiar? Pode não. Aí você tem que requerer os CAPEAM para que você consiga financiar. Ela pode financiar outra casa, né? Ela pode financiar outra não casa. O imóvel dela ela não consegue financiar. Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Francinaldo. Me chamo Aparecido, moro aqui no Samanaú. Como eu tenho firma aberta, eu posso financiar uma casa? Pode ou não pode? Pode sim. O empresário hoje ele consegue financiar, até porque ele tem renda declarada. O empresário hoje, ele recolhendo seus tributos mensais, a gente pode utilizar o Prolabore mais o imposto de renda para que ele consiga comprar. Você pode refinanciar a sua casa? Pode. Aí para o refinanciamento, digamos, se você tem um imóvel hoje quitado e você quer refinanciar o imóvel, aí já é outra modalidade de financiamento, a gente chama garantia real. Esse financiamento ele é interno, é diretamente no banco, que aí você vai pedir o financiamento, o banco vai avaliar o imóvel e vai emprestar 50% do valor do imóvel. Digamos, o imóvel foi avaliado em 100 mil, o banco empresta 50 mil. A taxa de juros, ela não é tão atrativa como o financiamento imobiliário
pelo programa Minha Casa Minha Vida ou qualquer outra linha de crédito. Aí, digamos, era como se fosse um empréstimo que ele estivesse pegando junto ao banco. Ok. Gente, eu vou dar aqui até um testemunho pessoal, né? Se você tiver condições de sair do aluguel para uma casa própria financiar, saia, porque não tem coisa melhor nesse mundo, né? E eu digo isso porque eu financei a casa onde eu moro em 2008, né? E é impressionante o quanto parece que é uma coisa tão divina que você praticamente não vê a prestação saindo do seu bolso, né? Eu acho que você passar aí 10, 20, 30 anos pagando aluguel realmente é uma situação complicada. Então, telefone de contato, Francinaldo. Quem quiser realizar o sonho de sua casa, ter a sua casa própria, construir a sua casa, antes do seu telefone de contato. O que é mais vantajoso? É você comprar uma casa pronta, você financiar uma casa pronta, ou você financiar a construção da sua casa? Olha, hoje, casa pronta ou construção? As vantagens maiores são construção. Casa pronta, o cliente sempre compra e às vezes ele fica com receio. Rapaz, eu pensei que era assim, mas eu queria adaptar. E aí, assim, você vai fazer uma reforma uma ou outra. Mas as vantagens maiores hoje é sempre construção. Hoje a gente tem uma demanda bem maior de construção do que de casa pronta. Quem puder construir é melhor. Quem puder construir é bem melhor. Você escolhe, né? Da forma que você quer. Você escolhe o acabamento, o projeto que você quer fazer. Para fechar nossa outra pergunta. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Meu amigo, me tira uma dúvida aí. Quanto uma casa da faixa avaliada em 80 mil, quanto custa a entrada dela para a gente financiar o resto? E se usa todo o FGTS que a gente tem? E aí, Francinaldo? Olha, R$80 mil no imóvel. Se for um imóvel novo, provavelmente a entrada vai ser mínima, porque o banco financia 80%, tem o subsídio do governo, então pode ser que ele financie até 100% desse imóvel. Se for um imóvel usado, o banco vai financiar 80% e a diferença ele pode usar o saldo total do FGTS dele para dar como entrada. Se sobrar crédito ainda do FGTS, ele pode usar o saldo total e a diferença que sobrar da entrada, ele pode abater no valor financiado, que aí a parcela dele vai cair. Atenção para o telefone de contato, lápis e papel na mão, né? Quem quiser aí ter mais informações, inclusive você tem lá na sua corretora um leque de imóveis para vender também, para alugar, não é isso? Tenho sim. Hoje a parte de imóveis, a gente tem bastante imóveis para venda. Serrote Branco, também, onde mais? Hoje eu tenho Serrote Branco, Vila Altiva, Mainardi e Centro, acampamento. Certo. É a área que a gente mais trabalha hoje, é Serrote Branco. Mas eu tenho nos outros bairros também. Aí você vai lá, escolhe, pronto. O cliente escolhe, se ele optar pela parte de construção, aí a gente vai escolher o lote. E aí ele vai dizer como é que ele vai querer o imóvel, a gente vai trazer o pessoal, os profissionais que são parceiros do escritório, para que a gente possa chegar a um consenso, ver a planta e ele começar a execução do sonho dele. Então vamos lá, lápis e papel na mão, qual o telefone de contato de Francinaldo? 99613-3482. 99613 3482. 3482. Esse fala diretamente com você? Diretamente comigo e meu WhatsApp também. Esse fica diretamente comigo. 99613-3482. Isso. Que em 2020, que ainda como o ano não acabou, né? Que esse ano aqui, 2020, você possa realmente realizar muitos sonhos aí da casa própria de muitos ouvintes, né, Francinaldo? Se Deus quiser. Obrigado pela sua participação. Volte sempre, viu? Obrigado, Marcos.